Bem, Dani, bem-vinda. Seja bem-vinda. A Dani é nossa convidada hoje pela NetDeal para participar. Bom dia, Guardia Fantástica! Estou pronta para a próxima aventura! Quer dizer, quase. Deixa eu ver. Uma desenhista? Uma astronauta? Professora de futebol? Uma doutora do coração? Ou todas em uma só? Por que escolher uma história se eu posso viver todas? Aqui, meu futuro é do tamanho da minha imaginação. O One School é educação infantil dos 2 aos 5 anos. O programa de tecnologia assistiva, o Makeathon, é um dia que a Casa Thomas Jefferson abre as portas para pessoas da comunidade para encontrarem com outras pessoas, com projetos, com ideias. A maneira da Thomas trazer pessoas para dentro do Makerspace e empoderar essas pessoas para criarem soluções para a vida delas. When you have a program like Assistive Technologies, you're including people with different abilities, and you're also giving them opportunities, and you're working collaboratively with both sighted people and people that are blind. Um programa desse pode impactar na vida de um aluno, porque ele é apresentado a um universo que de outra forma ele não teria acesso. Com esse trabalho eu pude ter uma ideia do que é realmente o quadro da Tarsila Amaral. A gente está propondo uma experiência interativa através de um projeto de um museu tátil, né? Usando a impressora em 3D e o recurso de audiodescrição. O meu projeto ele consiste na apresentação dos povos pré-colombianos com adaptações para as pessoas com deficiência visual. Nós estamos desenvolvendo um podcast colaborativo. O objetivo é aumentar o acesso à cultura, à informação dentre os alunos do CIL. Nosso grupo desenvolveu uma etiqueta inteligente para transmitir mais cultura para os alunos do CIL. Nós sempre saímos engrandecidos aqui, né, desse projeto. Nós gostamos muito de ver como os alunos conseguem trazer as soluções para eles mesmos. O que adianta você ter um makerspace que a comunidade não usa, que não soluciona os problemas e os desafios das pessoas que estão aqui? Tomar conta de uma impressora, entender como é que é uma programação simples, como é que isso pode solucionar e melhorar a vida dele no processo de ensino e aprendizagem. É um processo de empoderamento. I would just want to thank the Casa Thomas Jefferson for their partnership on this excellent program, and I hope we can continue to partner with you all on programs like this. O que a gente pôde reproduzir aqui nesse espaço vai poder ensinar muitas outras pessoas e poder fazer essas pessoas também enxergarem algo que a gente não enxergava antes. Let's go, Ranger! É a celebração do movimento do fazer. É um dia de educador para educadores, pais, crianças, adolescentes se encontrarem. Para conectar as pessoas, para apresentar também para novas pessoas o que é essa proposta. No Maker Day aconteceu exatamente isso, essa confluência de fazedores para todo mundo fazer e trocar experiências juntos, né? Então a gente tinha os fazedores da comunidade, pesquisadores, professores e alunos apresentando seus projetos. A gente precisa de pessoas que tenham curiosidade para querer resolver os grandes problemas do mundo. O Maker Day tem esse espírito mesmo de apresentar soluções para o futuro, né, para a sua comunidade, como fazer, né? Já fiz uma oficina de grafite, de customização, de
peças com técnicas de spray. Hoje eu fiz uma oficina para crianças e adultos, e onde eles criaram protótipos de grandes invenções. As tecnologias, elas são bacanas, elas são legais, mas são meras ferramentas, são instrumentos para ajudar as pessoas a se conectarem, ajudar as pessoas a construírem um mundo melhor. Nós todos somos maker e por isso a gente tem que trazer a comunidade para eles entenderem que também são makers e podem trazer novas soluções para o mundo, podem prototipar coisas novas, podem inventar, criar. A gente sabe que a educação acontece por projetos, por colaboração, por pessoas construindo juntas e resolvendo problemas reais do mundo juntas. Isso é o movimento do fazer, né? O aprendizado, ele pode sim acontecer num ambiente de jardim de infância, para os pequenos e para os maiorzinhos. Bom dia, bom dia! Bom dia, irmão! Bom dia, Soraya! Bom dia, Sora! Bom dia, Wander! Bom dia, Sábado chuvoso amiga. aqui em Brasília. E aí, o que vai rolar hoje? Conta aí. Ai, fala, amigo. Nossa primeira sessão hoje no Maker Day Brasil, gente. Nós estamos muito felizes e orgulhosos. Para você que não conhece, é a primeira vez no Maker Day Brasil. É um evento que acontece já há 4 anos. Ele é realizado pelos Centros Binacionais e American Spaces aqui no Brasil, com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos. E essa é a nossa primeira sessão dentro da programação do Maker Day Brasil. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai deixar aqui o link para você conferir a programação que está acontecendo no Brasil inteiro desde segunda-feira. Não é, Soraya? Sim, é um movimento com mais de 10 centros binacionais em todo o Brasil, trabalhando juntos aí para trazer experiências incríveis, mão na massa, para você fazer junto com a gente. E hoje está um dia chuvoso, pelo menos aqui em Brasília, né? Que gostosinho, exatamente para a gente brincar e fazer coisas, né, Wander? O que você acha? Eu acho, e para isso a Thomas preparou 2 sessões super especiais para o dia de hoje. A Casa Thomas Jefferson vai realizar essa primeira sessão. São 2 sessões virtuais de tinkering. Para você que não está muito familiarizado, é a palavra inglesa que significa aí, buscar alternativas, experimentar, dar um jeito no seu projeto e explorar materiais e recursos. E para conduzir essas 2 sessões, a gente trouxe 2 super makers que vão trabalhar com a gente hoje, vão conduzir. Nesse primeiro momento, a gente tem a sessão que começa agora com Natan Rabinovich, e a sessão chama-se Tinkering Together, e não por acaso nós temos convidados dentro da nossa sala aqui, não é, Dani? É isso aí, pessoas mega especiais, prontas para colocar a mão na massa. E quem tiver no YouTube também, né, Wanda? E tiver ali trabalhando no projeto, né? Tiver fazendo alguma coisa, tiver uma dúvida, a ideia aqui é juntar as mesas das nossas casas, como se a gente estivesse no Makerspace, né? Ainda não estamos todos juntos presencialmente, para ir fazendo, tirando dúvida, um tinkering together mesmo, pode ser no mesmo projeto, podem ser projetos diferentes, né? Mas o Natan vai puxar aqui o nosso fio, né, para a gente liberar a nossa criatividade. Ou seja, gente, cata aí o que você tem em casa, cata aí, porque o Natan vai ser apresentado daqui a pouco, então você ainda tem 1, 2 minutinhos. Cata papel, cata tesoura, cata fita, cata tinta, cata papelão, cata copinho de iogurte. Vale também a gente trabalhar, brincar aí hoje com a sucata, porque o nosso tinkering hoje vai ser meio freestyle. E quem vai segurar a batuta desse tinkering é o Natan. E aí, sem mais delongas, eu quero apresentar, ele é o nosso primeiro convidado do dia, Natan Rabinovich, professor, pesquisador, educador criativo lá da Sampa,
né? E faz parte da rede da aprendizagem criativa. Então, hoje ele vai conduzir vocês, convidar vocês para essa aventura, para refletir sobre soluções, narrativas para o mundo melhor, né? Como você pode explorar todo esse universo, esses materiais que tem à sua volta, porque muitas das vezes a gente acha que para ser um maker, para ser um educador criativo, para criar algo, você precisa de ter coisas específicas. Não. Natan hoje vai mostrar para vocês que a gente pode criar 5 coisas, inclusive inusitadas, para construir projetos que combinem arte, tecnologia, papelão e muita criatividade. Então, seja bem-vindo, Natan Rabinovich. Tudo bom, Sora? Como você está? Tudo bom, amigo? Muito obrigada por você juntar a nós hoje. Nossa, que manhã boa. Estou super animado. Obrigado pelas apresentações. Eu sou o Natan e eu vou guiar a gente nesse encontro de hoje. Vai ser uma coisa bem mão na massa mesmo, e a gente vai lá dos pisos baixos, do mais simples possível. A gente vai começar começando, e aí a gente vai complexificar e trazer novas linguagens para os nossos projetos. Então, você está em casa, daqui a pouco eu vou mostrar o espaço que eu estou. A gente vai trabalhar com o Padlet hoje para a gente conseguir documentar um pouco do que vai rolar. Claro que a energia é muito maior aqui ao vivo, mas assim, a gente vai tentar colocar algumas coisas importantes no Padlet e pedir para vocês soltarem de vez em quando o Padlet, pessoal, o link para o pessoal que está em casa poder postar. Sem quem quiser, já separando alguns materiais, algumas coisas, a gente vai começar aqui dando a dica, começando pelo papelão e só papelão. Então, se você estiver em casa e quiser achar um pedaço de papelão para você começar a brincar, própria live enquanto ela está acontecendo. Beleza? Pode começar? Pode. Bom, pessoal. Então, vamos começar. Vocês podem compartilhar aqui a minha mesa, que está aqui do lado, para começar por aqui? Tá aparecendo já a mesa? Bom, eu estou com 2 câmeras, gente, só para explicar para vocês que tecnologia é essa. Uma mão está aqui e a outra está aqui, aqui em cima da minha mesa. Separei aqui alguns materiais, tá, que a gente vai passar hoje. Então, eu tenho aqui algumas fitas coloridas, né? Elas têm 2 funções, elas são fitas isolantes, mas elas também são coloridas, então você pode usar, eu posso usar, não sei se vocês têm, para fazer os projetos de vocês. Tem um pouquinho de tinta, tem aqui um copinho com água e um pincel já esperando, se precisar depois. Vai ter uma parte que a gente vai trabalhar com eletricidade, sim, né? Mas as coisas se misturam e não necessariamente vocês precisam trabalhar com tudo que está aqui, que eu já tinha falado. São só ideias e sugestões. Então, a gente vai ter um pouquinho de eletricidade, aqui uma bateria que eu já carreguei para usar ontem, eu carreguei ontem para usar hoje, e alguns materiais aqui que eu gosto de chamar eles da categoria conectores. Então, passando assim de uma forma geral, a gente vai trabalhar com os materiais estruturantes, que aqui no caso eu tenho papelão, e eu separei uma bandejinha dessas que vem coisa do supermercado, né? Só como uma outra variação, mas dentro da categoria de materiais estruturantes, a gente pode pensar palito de churrasco, palito de sorvete, a gente pode pensar qualquer coisa, um garfo, se você quiser usar aí na estrutura do seu projeto, um lápis ou qualquer coisa, não precisa também ficar super duro nas categorias. Aí a gente tem uma segunda categoria, que ela é a categoria dos materiais conectores, para eles juntarem as coisas no nosso projeto, né? Eu separei aqui barbante, eu tenho esse aqui que tem um estilo, né? Ele é, sei lá, pintadinho, eu achei bonito. Tem o barbante normal, tem alguns clips, não coloquei aqui que não ficava tão bem, mas alguns elásticos também, que eu vou usar para conectar as coisas. E cada um desses materiais ele tem propriedades diferentes, né? O elástico tem a força elástica, claramente, a gente pode usar para dar movimento, mesmo sem trabalhar com motores ou uma parte elétrica. E, por fim, a gente vai ter a parte da eletricidade. E aí a gente pode trabalhar com motor e pilha, tem uns LEDs aqui do lado também, e um microbit. Se você não tem um microbit na sua casa, eu tenho uma notícia boa. Tem um site que eu vou mostrar daqui a pouco, ele chama Tinkercad, e ele tem um simulador de microbit dentro dele. Então, você pode usar um microbit virtual. E aí eu vou mostrar os dois. Eu vou mostrar o virtual
E vou mostrar o real também, né? O físico, que está aqui para a gente poder brincar com ele. Beleza? Então, acho que para a gente começar, vou limpar aqui a mesa, demorou um tempão para arrumar. Mas agora eu vou usar o espaço para trabalhar. Pessoal, se vocês quiserem ir postando fotos dos lugares que vocês estão, dos materiais que vocês separaram, vocês podem ficar super à vontade, coloca no Padlet e a gente vai vendo. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que estão as coisas por aí nas casas de vocês. Bom, deixa eu começar aqui pelo papelão, né? O papelão, gente, é um dos materiais que eu mais gosto de trabalhar, né? Primeiro pela abundância dele, né, no mundo e nas coisas todas. Segundo, porque ele é reciclável, né? E terceiro, porque ele funciona ao mesmo tempo como material conector e material estruturante. Então, vou pegar aqui minha tesoura e vou pegar um pedaço maior de papelão para a gente começar a trabalhar. Se você não sabe o que você quer fazer e se não tem muitas ideias agora, não tem problema. Você pode ir brincando com a mão na massa e aos poucos as ideias vão aparecendo. Então, eu tenho aqui um papelão, né? A primeira coisa que eu vou fazer com o meu papelão, esse aqui é um papelão um pouquinho maior. Vou pegar uma régua para vocês terem uma ideia. Isso aqui está com mais ou menos uns 10 centímetros. Eu vou dividir esse papelão em 4, tá? E vou usar uma caneta para fazer isso. Em cada um desses quadrados, eu vou tirar uma forma geométrica diferente. Então, no primeiro, eu vou colocar aqui a minha fita para ver um círculo. Então, vou fazer aqui em volta. Na minha segunda, deixa eu ver se tem alguma outra. Não tem, vou até aqui no meio no freestyle. Aqui. Vou tentar fazer um quadrado. Na terceira, vou fazer um triângulo. E na quarta, eu vou fazer um desenho livre. Se alguém tiver alguma sugestão aí, porque vou tentar alguma coisa que não seja difícil de cortar, né? Que a gente também não precise usar muito estilete. Vou fazer um comprido, vai. Assim. Legal. Então, agora acho que dá para ver melhor, né? Eu fiz essas 4 formas e eu vou recortar elas. Eu vou ter um kitzinho com 4 peças. Claro que aqui eu fiz 4 formas diferentes, mas você pode fazer aí com as formas que você quiser. Agora é a hora de cortar. Não tem muito como fugir. E depois que eu cortar, eu vou explicar o que vai virar essas 4 peças que a gente tem aqui. Melhor, vou cortar uma e aí eu já vou explicar. A ideia disso aqui, gente, é a gente fazer um mini kit estrutural de papelão, para a gente começar com as nossas explorações. Então, eu vou fazer aqui um cortezinho em cada canto dele. Pode ser onde vocês quiserem, assim. Não tem muito um tamanho, um lugar. Eu estou fazendo meio que para ficar tentando fazer um pouco mais simétrico. E depois que vocês fizerem essas formas que a gente está fazendo agora, vocês também podem escolher as formas que vocês quiserem para fazer. Estou aqui pensando, a ideia é montar um kit com peças. Então, se você está no meio de um projeto e sente a necessidade de uma peça que você não tem, você pode ir e fazer essa peça na hora, né? Não é que nem alguns kits estruturais que eles já vêm todos prontos, né? Tem essa facilidade, mas aqui a gente pode criar o que a gente quiser. Então, vou fazer aqui alguns encaixes. Esse aqui é o meu triângulo. Vou fazer aqui agora o meu círculo. Tá. Oi. Eu tenho uns papelões aqui que eu junto, sabe de quê? De confeitaria. Tem uma confeitaria que eu compro, que ele fica esse papelão bonito, ó. Nossa, que bonito. E ele é tipo Paraná, sabe? Mas é um Paraná mais fininho, ou seja, é fácil de cortar. Ou seja... Ele conduz eletricidade, essa parte metálica, parece a parte interna, tipo de caixa Tetra Pak também. Pois é, eu não sei se conduz. Ele parece que é meio levemente plastificado, porque é onde vem os pedacinhos de doce em cima, as fatias de torta, os bombons, sabe? Coisa boa, coisa boa.
Eu gosto E de toda usar... vez que eu vou nessa confeitaria, eu guardo esses papeizinhos. Esse é um papel especial, Sora, mas tem uma coisa que é bem comum na nossa casa também, para quem gosta de comer cereais, muesli, granola, que vem naquelas caixinhas de papel, sabe? Aquilo ali é muito legal para alunos, porque quando a gente não quer usar estilete, os alunos não estão muito acostumados. Corta fácil no com começo, tesoura. corta fácil até com tesoura menor, né? Esse é um Sem paraná ponta. fininho, ó. Ele é bem fininho, ele corta bem com tesoura também. Então, assim, é aquela coisa de você identificar um material interessante e ir guardando ele para quando você precisar para um projeto, sabe? Pessoal, Acho legal. Ó, eu Diga. guardo vários tipos de materiais. Às vezes eu já até comprei um produto pensando na embalagem dele, né? Às vezes é uma coisa que Já fiz muito isso também. específica. E aí você fala, nossa, é mais caro comprar isso numa loja e aqui já vem sei lá, ainda vem tipo arroz dentro. Assim, nossa, que incrível. Ainda vem comida de vinho. Legal, né? Natan, esse é um comportamento, porque quando a senhora começou a falar, isso é muito interessante. A partir do momento que eu começo a mergulhar nesse universo, eu começo a prestar mais atenção nos materiais. E eu começo... A nossa volta, exatamente. Isso é muito legal, né? Porque você começa a perceber assim, a textura, a qualidade, e você começa a pensar em alternativas com esse material. Você se dá conta, né? Para que serve isso? Eu poderia fazer isso, aquilo. É um tipo de comportamento que a gente vai adquirindo quando você mergulha, né, para explorar as coisas. Esse novo olhar, né? É um jeito de estar no mundo, né, Wander? Uma vez que você entende que o mundo é um kit de montar e que tudo pode ser qualquer coisa, isso, inclusive, é bem legal, porque se você pegar a própria história do papelão, originalmente, ele era usado para fazer cartolas e chapéus, e depois ele foi usado para fazer embalagens, depois ele foi usado para virar uma caixa, e hoje a gente está brincando com ele. Então, essa coisa dessa subversão da ordem natural das coisas, ela, inclusive, é muito bem-vinda, a gente está fazendo isso agora, né? Eu acho, para mim, o mundo é isso. Eu vejo o mundo, eu vou, às vezes, numa praia e vejo umas pedrinhas boas, eu pego para fazer um projeto depois. Adoro misturar tipos diferentes de material. Eu também. Depois que eu mergulhei nesse universo maker e de exploração da educação criativa, eu olho para o mundo diferente. Então, eu vejo possibilidades em tudo, né? E a Dani vive me segurando para eu não entrar em caçamba de lixo. Porque... Eu não falei nada, estou aqui quietinha. Você viu como? Porque eu vejo os materiais assim interessantes, falei, cara, olha ali, indo para o lixo, não pode, né? Então, assim, você começa a olhar para as coisas. Isso em termos de sustentabilidade é interessante também, né? Porque se você começa a olhar para os materiais que chegam na sua casa e tem essas possibilidades do fazer para esses materiais, você passa também a diminuir o que vai realmente para o lixo, né? Eu acredito que não existe jogar fora, né? Jogar fora da onde? A gente está num planeta, assim, pouca gente consegue sair do planeta por enquanto. E uma coisa que eu penso, sinceramente, se a gente voltasse, sei lá, eu sei que não dá para fazer isso, sei lá, 5.000 anos na história da humanidade e distribuísse as sucatas que a gente tem hoje, que a gente fala que hoje é lixo, que é sucata, né? E leva para essa galera de 5.000 anos atrás, assim, são materiais incríveis que a gente descarta, do ponto de vista do material, né? A gente pegar desde os plásticos, que assim, uma garrafa PET, que você às vezes não consegue usar ela do jeito que ela tá, mas você pode cortar. Eu vi, inclusive, uma traquitana, um negocinho, que você faz um cortezinho numa garrafa PET, eu não tenho a referência disso, mas você passa ela por uma laminazinha com um preguinho e alguma coisa assim, é um negócio pequeno, e você começa a puxar a garrafa PET, ela vai virando um fio, e você pode usar esse fio para fazer outras coisas, é um fio extremamente resistente. É uma lâmina de apontador que você parafusa num pedaço de madeira e aí você vai passando a borda da garrafa, ela vai cortando a fita, uma fitinha, né, fininha, como se fosse um fio. Faz vassoura. Não é, professor? Sim, é exatamente isso. A bancada isso. do Natan não está aparecendo. Desde o início. E aí, lembrar...
sei lá, dos materiais, sei lá, a gente pega uma caixa de papelão, eu falo, não vou fazer nada com uma caixa de papelão, no máximo vou pôr no chão e meu gato vai entrar. Eu não tenho um gato, mas eu sou cat friendly, né? Yes. Tenho vários sobrinhos gatos, muitos. E assim, mas a caixa, beleza, tal. Mas você pode usar e cortar essa caixa e transformar no que você quiser. Eu, por exemplo, aqui, eu fiz só um exemplo muito simples. Estou aqui com... Aqui a câmera, tá vendo, né? Estou vendo sua câmera. 3 peças, na verdade. Isso aqui não é exatamente um projeto, isso aqui é um tratado sobre possibilidades. Eu consegui juntar peças de papelão diferentes usando o próprio papelão e mais nada, né? Uhum. Então, assim, eu acho legal a gente começar pela estrutura, ou pensando em estruturas do nosso projeto, porque às vezes a gente vai colocar umas eletrônicas, uns microbits, uma programação, e perde um pouco o sentido, fica só a tecnologia pela tecnologia. Eu acredito que começar pela parte estrutural ajuda a gente a pensar no que a gente quer fazer, e não fazer, eu quero fazer um LED piscar, porque um LED piscar não tem muita coisa, né? Meio que ele piscando. Agora, se ele pisca por um motivo, se ele está inserido num abajurzinho, se ele tem alguma história, algum contexto. Beleza? Então, pessoal, essa aqui foi a primeira parte, você vai ter várias partes, eu vou só pontuando os capítulos que a gente tem, tá? Galera em casa, está todo mundo em casa, né? Algumas pessoas estão no makerspaces dos lugares que elas trabalham, mas assim, a maior parte está em casa. Então, se vocês quiserem botar uma foto de como é que lá no Padlet, por aqui, no Padlet, exatamente. Se vocês quiserem botar umas fotos, eu quero aproveitar esse momento, gente, para fazer um primeiro compartilhamento de uma atividade que tem no portal da aprendizagem criativa. Posso compartilhar minha tela? Pode. Então, bora. Bora. Aqui. Galera, para quem não sabe, a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, ela tem um portal com várias coisas, as comunidades, com os núcleos e uma série de atividades legais. Essa atividade aqui, ela é mais simples do que essa que eu estou mostrando para vocês. Essa aqui, ela foi feita pelo pessoal do Tinkering Studio, tá? E ela está aqui com o nome de Construindo Minhas Criaturas. Depois, se vocês quiserem procurar, vocês podem depois mandar o link do portal, gente? Deixa eu colocar aqui no chat. Aí vocês mandam esse link aqui para a galera. Legal. No portal, para além da parte da comunidade, as notícias e tudo mais que está rolando, tem várias atividades, né? E essa aqui, vamos dar uma olhadinha nela. Ela tem os passos para você seguir, tá vendo? Uhum. Explore os materiais. Ela tem uma estrutura para você conseguir seguir uma atividade, que ela tem alguns passos, né, para você seguir para começar, mas ao mesmo tempo ela é super, como chama, exploradora. E essa aqui do Tinkering Studio, eles fizeram meio que a mesma coisa, foi inspirado neles, inclusive, né? Só que, em vez de fazer triângulos ou quadrados ou outras formas, o pessoal criou pedaços de bichos ou de seres, né? Por exemplo, umas asinhas e tal. Então, você pode fazer, não só desenhar o seu projeto, mas você pode pintar e depois fazer vários bichos ou várias estruturas com peças que não são só formas geométricas. E aí, quem quiser depois brincar com isso e seguir assim... Imagina que a gente vai seguir o nosso caminho principal do nosso encontro de hoje, mas assim, vão aparecendo side quests, né? Que nem num videogame, que você tem a sua missão principal e aparecem outras missõezinhas. Isso aqui é uma outra missão que quem quiser explorar depois é super legal. Isso aqui é uma atividade completa por si só e dura, assim, é infinito nessas explorações e nunca tem fim. Uma última coisa que eu queria falar aqui do papelão, deixa eu parar de compartilhar, antes da gente seguir, vou pegar aqui para você, peraí. Um minutinho, gente. Que é isso aqui. Essa cadeira de rodinha não é muito boa para subir nela. Fica a dica para vocês. Isso aqui é uma engrenagem que eu fiz de papelão, tá? Mas isso aqui não é uma engrenagem assim, qualquer, aquela que eu desenhei, que nem eu desenhei como chama? Desenhei os círculos e tal. Né? Claro, eu desenhei um círculo para cortar, mas isso aqui, que vocês estão vendo, esses dentes do papelão, na verdade, eles são esses dentes aqui. Dá para ver? As ondas do papelão, né? É o miolo dele. Eu fui abrindo aqui, tá vendo? E aí você vai dar um pouquinho de trabalho. Às vezes você pegar um estilete
ir cortando uns pedacinhos, tá? Eu demorei tipo uns 5 minutinhos Papelão trabalhando. ondulado. Eu sei que é pouco tempo, mas ó, o papelão, ele tem esse corrugado dele, tá vendo? E se você vai dobrando esse papelão e corta uma tirinha dele aqui, né? Tipo essa. E você enrola e coloca alguma coisa no meio, que nem eu coloquei um círculo, isso aqui vira uma engrenagem. Isso aqui são dentes. Quando o papelão é fabricado, ele passa, para fazer esse ondulado, ele passa por 2 engrenagens que fecham perfeito uma na outra e joga um pouquinho de vapor para ele ficar mole e, ao mesmo tempo, para ele ficar com esse corrugado, que ajuda a... Acho que numa das patentes do papelão, o pessoal usava essa tecnologia para embalagens, principalmente para correio, né? De você levar uma coisa para outro lugar e aí ele absorve o impacto e você não precisa pôr várias camadas de papelão, né? Que aí ia gastar mais material, você coloca só uma ondulada. E como ela é feita a partir de uma engrenagem, se você desmonta, você pode utilizar isso para fazer uma estrutura também, assim, é um segredo que está escondido dentro do papelão. Né? Isso, gente, a gente fala só de papelão agora. Vamos para os próximos passos, tá? Então, a gente já viu essas categorias, a gente já viu o papelão. Agora, eu queria fazer o convite. É rápido esse, tá? A gente vai fazer vários começos de várias coisas para depois vocês brincarem sozinhos em casa e continuarem postando no Padlet. Eu queria fazer uma experiência agora da gente pegar... Vou pegar um outro pedaço aqui de papelão e a gente vai fazer a integração dele com outros materiais, tá? No modelo que eu pensei para o encontro de hoje, gente, eu vou mostrar mais coisas funcionando do que falar assim, façam isso, atividades prontas. São princípios, né? Então, eu vou pegar... uma coisa importante que eu esqueci de falar do papelão, gente, que a gente vai usar agora. O papelão, não sei se dá para ver aqui, que ele tem esses vínculos, né? Ele tem não vínculos, ele tem essas linhas, né? Que é por onde corre exatamente o sentido do corrugado. Então, nesse sentido, tá vendo que ele está dobrando já assim? Ele é mais fácil de dobrar no sentido contrário, né? Perpendicular ao sentido que você tem dos corrugados. Então, se eu quiser dobrar ele de assim, vai ser mais duro, porque ele está correndo nesse sentido. E aqui vai ser mais mole. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer uma coisa redonda, é legal eu levar em consideração o sentido do corrugado para ficar mais fácil de trabalhar o papelão, até porque tem papelões que são mais duros às vezes, né? E se eu quiser fazer uma coisa que ela é mais firme, por exemplo, peraí, a asa desse avião de papelão aqui que eu tenho, né? Eu fiz os sentidos correrem de assim, porque aí a asa ela vai ter menos chance de dobrar, né? Então, o papelão ele também tem uma estrutura interna que a gente pode levar em consideração. Estou falando isso porque vai fazer uma segunda experimentação aqui de movimento. Aqui estão as fibras, né? Então, ele é mais difícil de dobrar assim, mas eu vou dobrar mesmo assim. Quero fazer um teste. Vou pegar aqui um elástico. Espera aí, cadê os meus elásticos? Aqui. Vou pegar um elástico e apresentar também uma ferramenta que eu descobri esse ano. Vocês sabem o que é isso? É um agulhão de encadernação. É isso. E é a melhor ferramenta. Assim, acha que você precisa de uma furadeira, uma Dremel, micro-retífica para fazer furo nas coisas, você pode usar isso aqui. Virou um item assim obrigatório aqui na minha casa. Tá vendo? E aí você faz o furinho. E fica Posso dar uma sugestão quando a gente não tem agulhão? Fala. A gente pode usar palito de churrasco e até um lápis de escrever com a ponta bem afiadinha. Ó. Você empurra. É lógico que com o lápis o furo vai ficar mais grosso. Ó. É só fazer a ponta do lápis fininho, Sora, que rola também. Rola também. Você vai furando menos, né? Ó. Só com a pontinha o furo fica menor. Com o palito de churrasco também rola. É verdade. Nem precisa disso aqui. É um exagero, mas é que eu acho tão legal. Não, mas assim, esse, por exemplo, é ótimo para furar o papel Paraná, que é mais duro. Exatamente. É? Mas uma coisa que eu faço também, eu faço um primeiro furo fino, que é mais fácil, aí eu posso usar o palito, alguma coisa, e depois eu uso uma coisa para aumentar o furo,
porque aí ele fica sempre no lugar. Se você quiser começar direto com um furo mais grosso, às vezes é mais difícil. Então aqui, a ideia é muito simples, gente. A gente vou dar um exemplo só de integração do papelão com um elástico. Por exemplo, a gente fazer uma coisa que se mexe, uma mola, alguma coisa que vai e volta. Eu vou colocar aqui, passar ele pelo meio. Vou cortar outro papelão. E eu vou colocar um clips. Eu posso até pegar um pedaço de palito ou qualquer coisa para travar ele aqui, assim, tá vendo? Para quando eu puxar, ele não descer. Aí eu vou pegar, não quero cortar esse palito porque ele tá inteiro. Vou pegar um pedaço de alguma coisa aqui, que vai ser um pedaço de... Acho que vai ser o clips mesmo. Vou colocar esse clips aqui para dar uma travada, só para ele não passar. E aí, eu estou fazendo pequeno para ficar fácil de ver na câmera, mas isso aqui pode ser grande. Vocês podem fazer no tamanho que vocês quiserem. E aí eu vou fazer a mesma coisa agora no outro furo. Vou colocar ele aqui. Fez 2 furos nos extremos dos retângulos? Isso. Então, eu peguei um retângulo, fiz um furo aqui e fiz um furo aqui. Primeiro, eu usei o furador, depois eu aumentei o furo com um palito de churrasco, e aí eu aumentei um pouquinho a mais, porque não estava passando com o lápis. E aí eu atravessei de um dos lados, né, o elástico, e coloquei o clips para travar. Mas pode ser um lápis, pode ser qualquer coisa que segura ele no lugar, só para quando você puxar o elástico, ele não voltar, ele não sair do furo. E aqui eu vou colocar um clips do outro lado também. Ele ficou assim, um elástico, tá vendo? Preso aqui. E aí, é que agora ele está meio frouxo, eu posso até dar um nozinho nele para ele ficar um pouco mais apertado, porque esse retângulo ficou pequeno. Então eu vou dar um nozinho para ele ficar mais curto. Pronto. E aí eu coloco aqui para travar. Então agora eu tenho o quê? O meu elástico que eu encurtei desse lado, um pouquinho, dei um nó nele para ele ficar um pouco menor. E aqui os 2 clips para segurar no lugar. E agora eu tenho essa estrutura. E quando eu faço assim, ela volta sozinha. Assim, isso não é nada. Não, isso é um princípio. Isso é uma forma de integrar pelo menos 2 materiais. E a gente tem um lance de energia elástica aqui, né? Você coloca e ele volta. Claro, vira um gatilho para algo. Um gatilho, pode ser uma catapulta, ou pode até ser uma dobradiça de uma porta, né? Que toda vez que você sai, ela fecha sozinha. Não precisa ser exatamente uma arma bélica medieval, né? É um princípio. Pensa nisso como uma forma de você armazenar energia e provocar um movimento. Né? E essa ideia do gatilho é muito boa. Você pode deixar o negócio aqui e eu coloco pouquinha força. E se eu tiro, ele volta. Então... Enfim, isso são formas de integrar os de materiais. Reação em cadeia. Nossa, isso numa reação em cadeia, porque qualquer perturbaçãozinha aqui, ele volta com força. É maravilhoso. Uma bolinha de gude bate aí e dispara outra coisa? Eu já imaginei uma porta de pet, para o pet entrar, para o gatinho entrar, sabe? Depois fechar. Interessante também. Uau! Muito boa, realmente, é exatamente isso, parece, enfim, muito legal. YouTube, qual é a ideia da galera para esse dispositivo que o Nathan acabou de mostrar aí, com papelão e liguinha? Que ideias que vem na cabeça de vocês? É interessante isso que o Nathan está mostrando, algumas técnicas de construção, né? Às vezes, assim, quando a gente recebe crianças que não estão acostumadas com esse tipo de atividade, estão assim mais acostumadas no passo a passo mesmo, né? Eles dizem, como assim eu vou fazer? E às vezes eles não têm as habilidades mesmo de construção, né? De coisas simples. Então, só começar a brincar com papelão, a possibilidade, começar a desenvolver essa capacidade de entender onde e como, né, esses objetos podem ser usados, né? Isso é muito interessante, você vai aumentando o repertório, né? O tinkering, o repertório de tinkering das crianças, muito bacana. Dani, disso que você falou, a minha sugestão, assim, sincera, assim, do fundo do coração, é começar a mexer, né? Vamos pensar nesses materiais que a gente está usando. A gente está usando materiais, por enquanto, que tem em casa fácil, materiais que são descartados, inclusive. Então, se a gente estragar o material e fizer um corte errado, começa de novo com outro pedaço.
não tem problema. E é a ideia de mexer e aprender. E cada pessoa tem um jeito de aprender e de fazer isso, né? Cada pessoa tem uma história. E ela mexendo, ela vai fazendo coisas que talvez o amigo, outra pessoa não fizesse. Ela tem uma exploração muito particular e própria dela, né? São paredes amplas, cada um faz aquilo que... Cada um tem as suas paixões. Então, minha sugestão é começa e vê o que suas mãos fazem. Quando a gente está, às vezes, parado, eu lembro numa aula que eu não estava gostando na escola, e você fica com o lápis na mão no caderno, parece que a mão começa a escrever sozinha e fazer várias coisas que você sabe, escreve o nome, faz desenho de uma casinha, ou faz um desenho, faz um rabisco, que depois você vai falar, nossa, isso parece um rosto, aí você tenta transformar num rosto. É a mesma coisa, só que em vez de você usar uma caneta, você usa as mãos, os materiais e vê o meio que sai. Pra gente... esse paralelo, gostei. Da hora. Eu acho que a gente tem várias ideias, que às vezes as mãos têm ideias, parece, né? Isso. Parece que as mãos fazem coisas de forma autônoma, quase como se elas pensassem. Você dá espaço para elas se expressarem também. Uma última coisa que eu queria aqui, para a gente encerrar o capítulo dos papelões, que é só sei lá, pensei uma coisa aqui. Se eu pegar um papelão, né, e dobrar ele, e de repente atravessar, só fazer tipo um triângulo, sendo que uma das faces do triângulo é o palito, né, que fecha um A. Então, aqui eu tenho uma estrutura, eu vou acabar quebrando o palito, só para... Então, agora eu tenho uma estrutura que fica de pé. Se eu fizer um outro desse do lado... E fazer o furinho agora, que eu não tenho mais o papelão, fazer com o furador. E aí eu vou fazer um outro desse, igual que eu fiz. Só fiz 2 furos também e vou atravessar o palito aqui no meio. E aí eu fiz esses 2 cantinhos, né, que juntos eles formam tipo um quadrado. Tá vendo? Isso também não é necessariamente alguma coisa, mas é a ideia da gente pegar um papelão que ele originalmente está no... A chuva tá atrapalhando? Vocês conseguem me ouvir de boa? Tá ouvindo ótimo. Tá bom. Vai ser aqui a trilha sonora da Terra da Garoa e o granizo caindo solto aqui na galera. Ai, que delícia. Uau! Tá bonito de ver. Mas voltando aqui, a gente tem um papelão que originalmente ele é bidimensional, ele é um plano. Repara, claro, ele tem uma espessura, mas a gente meio que desconsidera. Quando a gente dobra ele, a gente começa a partir para um universo tridimensional. E isso também é, assim, isso por si só já é uma exploração, né? E aí fazer esse convite para a gente olhar para as complexidades e para as surpresas escondidas dentro dos materiais, né? Se a gente for ver, a gente está conversando há 40 minutos quase só sobre papelão. E é infinito. Obviamente, a gente vai seguir para outros caminhos agora, vai abrir um pouco o leque dos materiais. Mas só recapitulando, né? A gente tem a parte das engrenagens. Deixa eu limpar aqui a mesa para a gente fazer o resumo. A gente tem aqui, a gente viu essa coisa do corrugado, né? Que ele forma as próprias engrenagens. Tem a questão de você pegar o papelão, que é em 2 dimensões, e transformar em 3 dimensões. Tem esses mecanismos que a gente pode pensar. Isso aqui é só um, gente. Tudo aqui é ponto de partida, tá? E mecanismos que a gente pode trabalhar com o papelão usando outros elementos. Então, assim, praticamente agora a gente usou papelão e isso aqui parece um lápis ou alguma outra coisa. Tudo bem? Então, vamos seguir e vamos agora falar um pouquinho sobre outra categoria de materiais. Agora a gente já falou um pouco... tudo poderia ser feito também com uma bandejinha ou com outros tipos de papelão, tá? É só que o papelão acho que é mais comum, por isso que a gente usou ele de ponto de partida. A gente vai seguir agora para uma segunda categoria, que são os materiais conectores, né? Então, eu tenho aqui um pouco de linha, eu tenho algumas fitas coloridas, mas pode ser durex, pode ser fita crepe ou qualquer tipo de fita, né? Tem clips também, pode servir, elástico. E tem um elemento aqui que eu tenho, que eu gosto muito, mas eu não acho que ele é tipo, super acessível, é difícil de achar e tal. São esses chenilles, tá? Que é tipo um aramezinho super macio e fofo. Eu quero mostrar uma alternativa para os chenilles. Eu tenho uma alternativa aqui também.
Qual que é a sua? É aqueles de fechar saquinho de pão, ó. Ah, eu ia mostrar isso agora. Tem um rolinho de fechar saquinho de pão, né? A Japão, né? Mas independente da marca... pão de todo dia. Isso aqui é um bolo, gente. Quando eu descobri isso, eu falei, nossa, gênio, né? Quem inventou, a pessoa é genial. Porque, primeiro, você pode ter o aramezinho do tamanho que você quiser, né? Não precisa ficar emendando araminho de pão. Então, aqui só a gente trabalhar. Vou cortar aqui para não ficar aparecendo a marca. Então, são algumas possibilidades, né, de materiais de conexão. Cada um com as suas especificidades. E sei que estou falando aqui dessas coisas de categorias, mas é super legal você também fugir da categoria que você está. Então, o papelão, a gente viu que ele pode ser não só material estruturante, mas ele também pode ser um material conector. Né? As categorias são só para a gente se organizar e ajudar a gente a pensar o que a gente precisa na hora que a gente precisa. Né? Juntar as coisas, você vai nos materiais conectores e pensa. Então, elástico, barbantes, clips. Clips também pode ser material de estrutura, tipo um mini arame, né? Você pode abrir ele e virar alguma outra coisa, mas geralmente eu uso ele para conectar. E as fitas? Vou mexer aqui um pouco, meio livremente, vou ver o que sai. A gente não vai ficar muito tempo na parte dos materiais conectores, porque é mais intuitivo. Eu queria depois a gente ir um pouquinho para a eletrônica e depois a gente falar um pouquinho do microbit. Então, vou pegar aqui mais um pedaço de papelão e ver o que sai. Posso também comentar um outro material conector interessante, principalmente para papelão? O quê? Essas bailarinas aqui, ó. Elas são muito boas mesmo. Eu preciso ter isso aí. E aí, acho que uma coisa legal de fazer com as bailarinas, eu não vou conseguir fazer aqui, eu acho, com o que eu tenho. Eu vou tentar fazer com o clips, tá? A gente chama de bailarina exatamente porque ela abre as perninhas, assim, quando a gente conecta, né? E ela dança. Aí ela dança. Ela faz o papelão dançar, né? A articulação do papelão dançar. Eu tenho 2 pedaços de papelão e eu quero unir eles de forma que eles fiquem com uma junção. Por exemplo, isso aqui que eu juntei, claro, é um pedaço de papelão só, mas isso aqui é meio estático, né? Claro que a gente pode explorar esse movimento. Mas no primeiro momento que eu montei isso, eu pensei para ser uma estrutura, uma coisa estática. Já esse aqui, ele tem esse movimento já dentro dele. Eu quero fazer um outro tipo de movimento com papelão, que é esse movimento de rodar. Esse daí é perfeito para bailarina. Eu não tenho bailarina aqui. Não, então você vai dar um pulo aí. A gente vai se virar com o que tem. E aí eu vou fazer um curso. É bom que a gente vê alternativas, né? Para a gente saber que a gente não depende única e exclusivamente daquele material para fazer algo acontecer. Sora, eu me lembro de um aperto uma vez que eu passei numa... Pode contar causa, Natan? Por favor. Pode contar causa? Eu, verdinha nesse negócio do movimento fazer, fui fazer um workshop com Glauco Paiva, eu acho que foi em São Paulo, não me lembro. Beijo, Glauco Paiva! Beijo, não sei porque... ele tá assim, né, trabalhando lá em São Paulo, fazendo os projetos, morrendo de saudade de você, Glauco, se você estiver por aí. Então, qual foi o aperto, Sora? A gente estava fazendo uns circuitos, eu acho que foi na BNC de São Paulo. E aí tinha gente do Brasil todo, olha o vexame, acabaram os interruptores. Eu, Glauco, socorro, acabaram os interruptores. Ele, acabou não, rindo para mim, acabou, eu olhei na caixa, não tem, acabou não. A gente vai de clipe. Clipe com bailarina. Resolvido. Aí o cara, lógico, né? Pronto, encostou os 2 clipes, aí o interruptor. Assim. Então, vou conectar essas 2 pernas aqui. Cadê a bailarina que eu tinha aqui? Essa coisa de você... Não... fala, amigo. Fala, termina de falar. Não, essa coisa de você não sair correndo para buscar coisas. Às vezes você está no meio de um projeto. Tá em desespero, né? Aí vai sair, largar tudo para comprar bailarina e o clipe resolveu. Eu peguei um pedaço de clips, tá? Eu cortei. Eu usei um alicate que eu tenho para cortar, porque o clips é mais grosso. Se você tentar usar uma tesoura
para cortar o clipe, você vai estragar a tesoura e não vai conseguir cortar o clipe, né? Que, tipo, Aí você vai tem que ter um conseguir. alicate. Uhum. Um alicate que ele é mais duro, mas você podia usar um palito mesmo, depois eu posso testar com palito. Eu tentei fazer uma bailarina aqui. E aí eu atravesso ela, o papelão, eu fiz uma cabecinha aqui, tá vendo? Para ir, né? Eu usei um alicate para modelar, porque com a mão é muito difícil. E aí eu atravesso ele e eu vou agora dobrar ele aqui desse lado também. Para terminar de travar. Natan, sabe uma coisa que salva a minha vida com papelão? O quê? Uns posters. O Thomas Maker até tem um bonitinho, não sei quem foi que fez, se foi o Dan, que mostra maneiras de você fazer construções com papelão. Aí eu mostro para os meus alunos, aí tem um dia só de brincar com papelão, para eles ficarem mais safos nessa coisa de construção. Aí tem os nomezinhos que a gente trabalha em inglês. Dá para ver aqui? Dani, eu estou aqui num lugar mágico. Então, eu vou pegar esse board. Mostra, muito legal. O fundo olha aqui, ó. Tá misturando, não tá dando para ver direito. Meu Deus, espera aí. Deixa eu tirar esse fundo. O Vitor tá te avisando aí no seu ponto, Dani. Aqui tá bagunçado, gente, mas é bagunça criativa, tá? Olha aqui. Dá para ver agora? Dá. Olha aqui, que ele fica sobe em um pezinho. pouco na câmera. Não tá na câmera. Foi? O que você quer mostrar? É o triângulo? Não é um triângulo. Ele fica em as maneirinhas, tá vendo? Uau! Aí a Lala vai mostrar um pôster que a gente tem lá no Maker, que a gente ensina para os meninos. Esse corte a gente faz uma dobradiça. Olha, esse aqui, tá vendo? Ele é tipo como, né? A gente faz a mesma coisa com a impressora 3D, né? Quando a gente corta os pedacinhos. E aqui pronto, ó. Para eles, sei lá, montarem quartos de uma casa, mas para eles saberem. Eu, por exemplo, no começo do movimento fazer da minha vida aqui como maker, eu não sabia construir com papelão, sabe? Então você vai aprendendo técnicas, né? A Lala tem um pôster aí, é bem legal. Aí Posso a gente mostrar Então, a gente está pensando em como fazer ficar visível, né? Esse trabalho com papelão e as possibilidades. Então, a gente tem pronto aqui no Maker uma placa, uma PDF. O mostruário. O mostruário, né? Então, olha que legal. Mostruário. Então, a gente tem, assim, exemplos de como conectar com mobilidade, fazer uma dobradiça. Tem com bailarina, né? A gente também tem, a gente consegue fazer um boneco articulado, por exemplo, né? Esse do cubinho do papel. Redondo, ó. Nossa, eu preciso ter um desses. Toda a escola. Muito legal. Facilita muito para que as crianças consigam visualizar soluções do que elas estão construindo em papelão. Então, tem alguns encaixes de como fazer. Que lindo! Aqui é outro tipo de colagem, de forma que você consiga fixar e ficar ainda com movimento. Encaixe para fazer coisa em 3D, olha lá. Esse que eu mostrei pequitinho aqui, né? Um corte em cima, um embaixo. Eu adoro esse aí, o que faz essas... Eu já penso em casinha de boneco. Eu adorava fazer casinha de boneca. Que é esse de baixo aqui, lá. Esse aqui? Não, do outro lado. Que deixa, na verdade... Esse aqui fica fixo, ó. Esse aqui é uma forma de você sustentar o papelão num cantinho, né? E fazer ele ficar mais forte. Isso. E o outro que é costurado, né? Muito legal isso. Isso, esse aqui é como se fosse uma encadernação, assim, a ideia da encadernação, né? A gente fazer os furos. Transforma numa dobradiça, né? Exato. Então, isso aqui é uma ferramenta que educador que vai mexer com papelão precisa ter, né? Precisa ter. Eu achei genial essa ideia. Vou me inspirar para fazer o meu. Depois eu mando uma foto para vocês. Quero ver. Vai aumentando o repertório, né? Posso mostrar uma coisa para vocês, gente? Mostra. Uma das coisas que eu me inspirei, assim, sei lá, papelão, né? Eu sempre gostei, acho que, de papelão.
E acho que uns anos atrás eu tive contato, a Cássia, que é minha amiga, Cássia Fernandes, também pesquisadora e pessoa super incrível, me mostrou um repositório, sei lá, um PDF com várias técnicas, mais ou menos isso que vocês me mostraram, só que é um PDF, não é, claro, você ver e mexer, não tem comparação. Mas para quem quiser depois fazer um igual a esse que a Lari mostrou, deixa eu compartilhar aqui. A Erin Riley criou esse documento assim que eu acho muito maravilhoso. Vocês conseguem ver? Sim. Que é o Cardboard Technique Inventory. Ah, que legal. E aí você tem vários tipos de sugestões. Antes eu mostrava isso para as pessoas quando eu trabalhava, mas eu acho que mostrar isso que vocês fizeram é um outro, é muito mais não, assim, em termos de comparação, né? Mas do ponto de vista de alguém aprender a fazer, poder mexer na hora, ter um desses nas salas médicas, eu acho mais legal. É muito legal, Natan, porque às vezes os meninos estão com alguma dúvida, aí é tipo como se você mandasse para um dicionário, né? Vai ali, procura alguma ideia. É muito legal. E ele mesmo descobre. É que quando eles conseguem mexer e visualizar a solução ali, eles conseguem, inclusive, mudar o elemento que tem, ou não tem. Se eu não tiver uma bailarina, mas pelo menos eu entendi a ideia de algo fixo ali segurando as duas partes. Então, a ideia da solução, ela fica muito mais visível. Muito legal. Eu mandei o link no chat, depois vocês postam lá no YouTube. Postamos. Depois esse... Posta para nós, diretor. Adorei. Muito, muito legal. E aqui o que eu consegui fazer, né, só atravessando, mas daria para fazer de várias outras formas. Aqui eles consegui fazer uma articulação e uma conexão móvel no meu projeto. Adoro fazer coisa mexer. Gente, o lance é que a gente vai falar de várias coisas aqui. E aí eu vou falando, eu vou seguindo, mas isso não quer dizer que você precisa parar de fazer o que você está fazendo e mudar. A gente vai sempre partir de onde a gente está e adicionar uma coisinha nova e ver os caminhos que seguem por aí. Agora, a gente vai brincar um pouco com eletricidade, tá? E aqui. Eu tenho essa bateria aqui, que é uma bateria de 3.7 a 4.2 volts, quando ela está super carregada. Né? Ela tem essa variação de tensão, de 3.7 a 4.2. Só contar a história dessa bateria. Tá? Eu coloquei ela nesse suporte para ficar mais fácil de eu trabalhar com os fios dela. Tem um professor, eu trabalho no Colégio Santa Cruz, e tem um professor de física do ensino médio, o Reinaldo, e ele assim, é um super maker, assim, muito. E ele está com um projeto de transformar um carro a combustão, né, um carro que estava meio velho, assim, parado, num carro elétrico. E ele, com duas pessoas, estão fazendo esse processo tem alguns anos. É um projeto aqueles de final de semana que você vai levando. E para fazer as baterias, o Reinaldo, ele recolhe baterias de laptop usadas, né, que tem várias dessas aqui, várias células dessa. E ele pega, limpa, testa, verifica se carrega, se mantém a carga, ele faz todos os testes necessários, aí ele categoriza. E aí ele me deu algumas baterias para eu conseguir fazer. Então, isso aqui, na verdade, é reaproveitado também de laptops antigos, né? Para projetos que usam pouca energia, claro, num laptop que você precisa ter o máximo de carga por o máximo de tempo, às vezes ter uma bateria um pouco mais fraca é ruim. Mas para um projeto que a gente vai usar aqui um motorzinho, um buzzer, um LED... 3 volts, 5 volts, né? Então, às vezes nem precisa comprar, desde que você saiba, claro, retirar e fazer os circuitos de carregar e tal. Existe um monte de coisas que você precisa saber antes de trabalhar com baterias, tá? Bateria não é a coisa, assim, de você só pegar e brincar, que nem a gente está brincando com papelão. Mas com o devido estudo, com um adulto por perto que conheça também, não é qualquer adulto, você consegue aproveitar, economiza o dinheiro e ainda não joga fora. A gente vai fazer uma coisa agora, que é o seguinte, eu estou procurando o buzzer, ele é pequenininho. A gente vai olhar... Virou uma bagunça aqui. A gente vai olhar para essa eletricidade e começar a entender como é que ela funciona, tá? Então, eu tenho aqui a minha fonte de energia, que é a minha bateria. Eu vou descer um pouquinho a câmera para ficar mais perto, porque esses carinhas aqui são menores. Pronto. Legal. Então, aqui eu tenho minha fonte de energia,
E eu tenho aqui, vou escolher 2 atuadores. E antes da gente ir mergulhar nisso, eu quero falar um pouquinho sobre organização, gente. Agora que a gente está abrindo vários leques dentro dessa coisa do mão na massa e tal, uma coisa que eu fui aprendendo com várias pessoas na vida e na raça é o seguinte: é super importante, quando a gente tem muitos materiais diferentes, trabalhar com organização. Então, isso aqui é a minha caixa de LEDs, eu tenho ela há muitos anos, né? E aí eu organizo eles, teoricamente, por cores, às vezes acaba bagunçando um pouco, mas eu tenho essas caixas transparentes, que sempre que eu vou comprar uma coisa para organizar materiais, eu prefiro uma caixa que seja transparente para poder ver o que tem dentro dela, né? E agora eu queria convidar vocês para fazer um mini tour. Se quiser mostrar a câmera do celular, aqui, isso. Vou sair aqui da frente do computador e... Deixa eu ver a câmera para mim. Pronto. E aí? Fazer um mini tour aqui, gente, no espaço que eu estou, para vocês conhecerem também. E mostrar um pouco dessa organização que eu tenho. E lembrar que qualquer lugar é um makerspace, né? Acho que o principal makerspace das casas que a gente tem, geralmente são as cozinhas, né? Onde a gente faz mais coisa e bagunça e várias ideias bem diferentes. Então, virar a câmera. Esse é o meu espaço, galera. Eita, peraí. Aí. Aqui Nossa. eu guardo as minhas coisas, tá vendo? Todas as caixinhas, elas são transparentes. Aqui, por exemplo, a minha caixa de motores. Tudo que eu tenho sobre motores, aqui dentro é uma bagunça. Mas tudo que eu tenho de motores, por exemplo, está aqui dentro. Tem placa de CNCzinha, roda daqueles motores, driver para Arduino. Tudo que é motor, para mim, está dentro dessa caixa. Dentro dela está uma bagunça, mas fora não. E lembrando que ela é transparente, eu posso ver dentro. Então, aqui, por exemplo, é a minha caixa de baterias. Essa aqui. Ali é a minha caixa de fontes, componentes eletrônicos, né? E assim, eu junto esse tipo de coisa tem assim uns 34 anos, que acho que eu já nasci meio que juntando, né? E aí, aos poucos eu fui mostrando, né? Montando esse espaço, aqui a minha bagunça, e aqui a minha lousa, que eu posso escrever as coisas enquanto eu sento trabalhando, olhando, e aqui as minhas ferramentas, né? Então, quanto mais materiais vocês tiverem e começarem a organizar os materiais para as coisas de vocês, recomendo que vocês comecem a organizar. Antigamente, eu organizava num sistema que eu falo que parece com Windows. Eram sacolas. E aí eu tinha sacolas com várias sacolas dentro de sacolas. Sabe, tipo as pastas do Windows que a gente tem? Então, era um sistema meio caótico. E aí, aos poucos, eu fui fazendo... criando o meu espaço, e conforme eu fui, enfim, me entendendo melhor como eu funciono, eu pensei um espaço que também favorecesse uma coisa mais tranquila de eu ser, né? Então, esse é o meu espaço, e aí fica a sugestão para cada um organizar o seu espaço. Não precisa ser um espaço, um quarto, que nem eu tenho. Às vezes é uma mochila, uma sacola, uma caixinha, que você já organiza as suas coisas, e aí vai crescendo, vai crescendo. Um dia não tinha mais espaço, aí virou um quarto. A organização é importante. A Sora, como gestora lá do Makerspace, que o diga, né, Sora? Porque são espaços que tendem a ficar bagunçadinhos, né? Pois é. Não, mas a organização é importante, gente, primeiro por quê? Principalmente quando você começa a ter um espaço, né? Enquanto você está na sua casa e tem caixinhas e tudo mais, fica tranquilo, mas quando você tem um cantinho maker na sua sala de aula, ou até um makerspace mesmo na sua escola, né, e tudo mais, a questão da organização, primeiro, te ajuda a saber onde está tudo. Então, na hora que você precisa ali na correria para a aula, você sabe onde está tudo, se tiver tudo organizado. Segundo, te ajuda a não desperdiçar material, porque se um material que some, você vai achar que não tem e vai ter que comprar mais, né? E segundo, tem toda uma questão de segurança mesmo, né? Porque tem determinados materiais que precisam de ter um controle maior por questão de segurança. Então, assim, lâminas de estilete, onde é que você guarda isso, né? Isso tem que estar acessível ou não? Inclusive, em algumas das nossas viagens lá da Fellowship, a gente visitou uma escola que tinha um sistema muito bacana, visual para os alunos, que era o sistema de Color Code, verde, código de cor, né? Verde, vermelho e amarelo. Então, o verde, o aluno tem acesso livre, o vermelho, o amarelo, ele tem que
perguntar se pode usar ou não, e o vermelho ele só usa se tiver um adulto acompanhando. Então, assim, essa questão de organização é muito importante, bem levantada aí pelo Natan. E uma coisa que às vezes, né, às vezes não, quase sempre, a gente vai fazer uma atividade mão na massa, maker, assim, dentro de uma sala, que não é a sala maker da escola, às vezes nem tem, mas você leva as ferramentas, as coisas para fazer com os alunos lá. Uma sugestão, que é uma coisa que eu gosto de fazer, é criar 2 mesas grandes, né? Ou pode ser várias carteiras juntas ou a mesa do professor. Uma são os materiais e ferramentas dos alunos, e no outro são geralmente materiais, geralmente são todos abertos, mas as ferramentas dos professores. Então, numa tem todas as ferramentas, materiais que eles podem usar livremente para os projetos. E na outra mesa tem estilete, cola quente, as coisas, micro-retífica, Solda, né? Solda, as coisas que podem ser um pouquinho mais perigosas. E aí, claro, se um aluno é mais velho, uma aluna, e já sabe mexer, vai ganhando autonomia e liberdade. Mas, assim, eles já entendem o que pode, o que não pode, e aí, enfim, para os mais velhos dá para usar cola quente, mas ainda assim se machucam. Então, só fazer essa distinção, que acho que é meio que você falou, né? Fazer o que seria o verde e o que seria o vermelho dentro da sala, fazer essas 2 mesas para organizar o pessoal. Quando a gente fazia oficina presencial no Makerspace, antes da pandemia, né, a gente tinha também essas bancadas de material livre, que era sucata, ou material mais razoável que eles poderiam ter acesso, mas a gente também tinha a bancada quente, que era onde ficava a solda e a cola quente, tinha sempre um monitor nessa bancada, e a bancada das Power Tools, das ferramentas elétricas, né, que aí tem furadeira, lixadeira, serra, e tico-tico, essas coisas, que também tem sempre um monitor nessa bancada para orientar o uso. Porque, na verdade, a gente gosta que eles usem, mas as ferramentas mais perigosas, o uso é sempre supervisionado, né? Então, eles vão usar a furadeira, sim, mas sempre com alguma supervisão. A gente gosta de dar essa experiência para eles, e eles se sentem mega empoderados quando eles usam a solda pela primeira vez, ou usam a furadeira pela primeira vez, né? Muito bacana. Eu estou ouvindo que vocês estão falando do uso aqui do espaço. Opa. Bom, essa nossa bancada, nossa bancada de ferramentas analógicas, né? Os meninos têm acesso a elas também, que era o que a Sora estava falando. Sempre com 1000 olhos em cima, para que dê tudo certo no final. E eu aproveitei o gancho, Sora, na verdade não era nem para mostrar isso, não. Era para mostrar que eu estou cozinhando. Você está cozinhando? Tá cozinhando na laser. Ai, gente, saudade Natan. dessas máquinas. Vocês estavam aí falando, eu estava fazendo um desenho, né, para poder cortar. Então, isso aqui vai virar um jogo. Estou aproveitando que eu estou aqui no Maker. Então, estou usando a ferramenta que é possível aqui. Daqui a pouquinho vocês vão ver o resultado disso. Quero ver. Ô, Lala, obrigada pelo tour, que aí a gente aproveita e mata a saudade também, né, amiga? Natan, ano que vem, Make a Day vai ser aqui em Brasília, hein? Pode já comprar o voo. Pode já fazer a mala. Gente, eu quero muito conhecer. Fazer a mala que a gente traz ele. Vamos. Pessoal, voltando para a nossa exploração aqui, a gente vai adicionar, então, mais uma camada na nossa brincadeira, que é a camada da necessidade. Só que tinha um professor na minha graduação que ele falava uma coisa muito engraçada, né? Eu fiz física. Que você faz, às vezes, um monte de equações, um monte de matemática para chegar num negócio, e aí a gente, às vezes, pensa em fazer uma coisa, né? Ele falou, não, se você fizer isso, você vai jogar a água fora junto com o bebê, né? A água do banho junto com o bebê, acho muito bom. Que a gente não vai jogar essa água fora com o bebê, a gente vai manter. Né? A gente fez um monte de coisa com papelão e a gente começou com elas por um motivo. Agora, a gente vai partir do que a gente tinha e vai colocar uma camada nova, a camada da eletrônica. E ela vai ser inserida junto com a camada da estrutura e dos materiais conectores. Não é uma coisa à parte. Então, vamos primeiro olhar um pouquinho para essa eletricidade aqui, como ela funciona, o que ela é, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, alguns cuidados. Depois a gente vai voltar a explorar partindo do que a gente já tem, somando com essa camada nova. Beleza? Beleza. Então, assim, para não ficar uma aula
assim, adoro física, né? Me graduei nisso, mas não é isso aqui, não é o intuito do encontro de hoje. A gente vai ver uma coisa assim, como que funciona, por que funciona, os seus hábitos e essas coisas, meio tipo um National Geographic da eletricidade. Então, primeira coisa que a gente precisa para fazer um circuito elétrico funcionar, a gente precisa de uma fonte de energia, né? Que é, enfim, tem a tomada, e a gente pensar que a energia da tomada ela vem das nossas usinas termoelétricas e hidrelétricas, carreguei a bateria e está aqui, energia armazenada. A gente vai usar agora, peguei 2 tipos de formas da gente trabalhar. Na verdade, 3, né? Porque eu tenho um motor aqui também, na verdade. Eu gosto de pensar numa estrutura, gente, quando a gente começa a entrar nessa coisa da eletrônica, porque assim, dá para se perder. É muita coisa. Eu gosto... Vou pegar um LED de outra cor. Vou deixar azul. Eu gosto de pensar em luz, som e movimento, tá? Porque geralmente quando eu penso num trabalho, claro que tem coisas muito específicas e tal, né? Sei lá, uma impressora 3D, quero construir uma impressora 3D, você não vai pensar exatamente em luz, som e movimento, ou algumas coisas. Mas para projetos exploratórios e coisas que partem muito de fenômenos, eu gosto dessa estrutura. Então aqui a gente tem um LED, aqui tem um buzzer, que é tipo uma campainhazinha, e aqui eu tenho um motor. Se eu ligar a minha bateria em cada um desses, eles vão funcionar, tá? Antes de ligar, eu quero falar 2 coisas sobre energia. A gente tem, geralmente, o fio vermelho e o fio preto, ou marrom, tá? Geralmente, o vermelho é onde está o polo positivo da nossa bateria, de onde a energia sai. E o polo preto aqui é onde a energia chega. Se eu encostar o vermelho no preto agora, tem uma chance dessa bateria, tipo, derreter e várias coisas. Por quê? A energia, ela sai pelo vermelho e ela precisa gastar essa energia. Eu fico pensando nos meus sobrinhos, que quando eles não gastam toda a energia que eles precisam, eles começam, parece que vai pegar fogo, assim, de tão agitados que eles ficam, né? Se você não gasta essa energia, você transforma ela em calor, né? E aí é o curto-circuito, é o que, enfim, antigamente, as casas das pessoas, quando começou a eletricidade, não tinha disjuntor. Então, uma pessoa sem querer não saber encostar o polo positivo no negativo, a energia que passa de um polo para o outro é tão grande, né, e não tem onde gastar, que derrete o fio, vira calor. E aí colocaram os disjuntores, que se acontece algum problema na nossa casa, ele cai, ele desarma, não é que isso não é um fusível, que você precisa tirar e trocar por um novo, você só sobe a chavinha, depois de resolver o problema. Então, sempre que você tiver uma bateria, pelo amor de Deus, toma cuidado de nunca encostar o polo positivo direto no negativo. A mesma vale para qualquer fonte de energia, né, que não seja uma bateria. E o mesmo para essa bateria moeda que eu tenho aqui também, né? Eu não posso pegar um fio e encostar uma na outra direto. Vai queimar a bateria, vai estragar e tudo. Mas se eu pegar um LED, por exemplo, e fizer de um lado para o outro, aí ele acende. Porque ele está gastando essa energia no LED, né? Não é um fio solto isso, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo aqui. A energia passa pelo polo, sai aqui do polo positivo, vai fazer alguma coisa e voltar pelo polo negativo, tá? A gente vai começar com o buzzer. Tem várias possibilidades de você juntar. Você pode descascar esse fio um pouquinho mais, tá vendo? Você vai ele um pouquinho mais descascado, e aí você pode amarrar ele na perna do buzzer, sabe? Para fazer o contato, você pode soldar e várias coisas. Nesses momentos de prototipação, eu gosto de trabalhar com isso aqui. São os cabinhos com garra jacaré. Eu tenho eles em casa, tá? Não é uma coisa que custa muito caro, eu comprei um kit com 10 e eu uso eles para fazer essas prototipagens rápidas de circuito. Mas você pode descascar o fio e tem milhares de formas de fazer isso, tomando sempre o cuidado para você não encostar um polo positivo direto no negativo, tá? E aí eu vou ligar, vou pegar aqui um dos meus chenilles. Vou só dar uma amarradinha aqui para vocês poderem ver o motor funcionando. Então, eu vou ligar aqui no polo negativo do motor. E aqui eu vou ligar no polo positivo do motor. Eu até tomei o cuidado de pegar cores que sejam iguais aos terminais, né? E não inverter, não colocar o vermelho no lugar do preto e tal. É tudo uma questão de organização, gente. Vai funcionar. A cor não muda nada no circuito. Mas em termos de organização,
é bem bom, viu? Deixa eu dar uma organizada nisso aqui. E aqui está o meu bichinho. Ué, não está funcionando. Pode ser o motor ou a pilha. Vou testar outro motor, então. Ou talvez ficou muito apertado ali na pontinha do motor, está atrapalhando. Pode ser travando também. ele de rodar, às vezes. Está travando, se a pilha Nossa, estiver pior é que fraquinha. É exatamente isso. Para quem tipo Porque já aconteceu várias vezes conosco. Gato escaldado. Gato escaldado. Quem nunca, né? Quem aparece. nunca? Ixi, gente, estava travado, mas eu destravei, acho que esse motor tá ruim. Vou experimentar em outro. Esse motor eu aproveitei de alguma coisa também que eu tinha pego, assim, às vezes eu peguei ele quebrado. A gente aproveita muito o motor com essa carga de 3 volts, 5 volts, de brinquedos, né? De HD de computador antigo, dá para tirar um motorzinho de 5 volts de lá. Eu tenho aqui, eu não estou achando, eu tenho aqui em casa driver de CD antigo, aqueles de desktop, e dentro do driver exatamente. tem um motorzinho que é o que empurra a bandeja para frente e para trás. Esse motorzinho é um motor tipo de 3 volts, ele custa R$8 se você vai comprar um novo, mas se você compra um HD velho, o HD não, o driver de CD, você paga R$3 nele quebrado, mas o motor funciona. E, inclusive, a atividade de você desmontar um driver de CD é muito legal. Muito legal. Cheio de engrenagens, está cheio de molinhas. E uma vez eu fui fazer com os alunos e era assim, só para pegar o motor. E era para demorar 15 minutos, mas demorou as 2 horas da aula, porque eles começaram a tirar os materiais e começaram a, enfim, categorizar explorar, o que era isso. Eles tiraram os LEDs e conseguiram aproveitar tudo. Eu vou agora voltar para o meu circuito aqui. Eu vou colocar aqui o negativo. E eu vou colocar aqui o meu chenille não apertado. Aprendi uma coisa. Aprendi várias coisas hoje. Essa foi mais uma. E aí eu vou colocar o meu... Para quem não conhece o que o Natan está chamando de chenille, eles chamam de limpador de cachimbo também. Né? É horrível esse nome, né? Assim, não é? Mas é porque antes ele vinha só na cor branca e só para limpar cachimbo. Quando a gente começou... A Dani pegou um sacão deles ali, ó. Tá aí, olha ali. Olha... gente, meu sonho de consumo. Comprei nos Estados Unidos agora, estou aproveitando aqui. Aí, como assim, começou a ser muito usado para arts and craft, agora ele vem colorido de tudo quanto é cor, né? E vem num tamanho maior também, que você pode cortar e tal. Mas antes ele vinha só de 15 centímetros, só para limpar cachimbo, e era branquinho, né? Hoje você acha os pacotões assim, com 30, 40 centímetros de pipe cleaners, né? Limpadores de cachimbo. São bons fazer um circuito também. Olha o tamanhozão do pacote da Dani. Legal. Lá. É uma pulseira. Gente, vamos seguir aqui. Bora. Agora funcionou o motor. Eba. Vou ligar o motor. Vou ligar o motor e vamos ver se funciona. Bora. Tchau, 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 tchau. Eita, peraí, que agora eu tenho que pôr isso aqui para cima, senão ele vai entrar por baixo. Peraí. Eu vou pegar uma... E aí eu vou ligar o meu motor. Legal. Meu motor está super funcionando. Vamos... Aí não foi pensado para dar errado que eu liguei o meu primeiro motor e não funcionou. Mas vamos usar isso como uma pista para a gente fazer um processo de investigação aqui. Eu tenho 3 coisas que eu estou usando aqui. Eu tenho a minha fonte de energia, eu tenho o meu motor e eu tenho os cabinhos para levar de um para o outro. Se tivesse um problema, tinha que estar em alguma dessas coisas o problema, né? Ou estaria na fonte de energia, ou nos cabos, ou no motor. Então, eu troquei primeiro o motor, porque aquele motor estava esquisito. Eu girava ele, parecia que tinha areia dentro. Ele estava dando uns cleques que não era para dar. Então, foi por isso que eu comecei trocando pelo motor e funcionou. Se não tivesse funcionado mesmo assim, eu poderia trocar os cabos e depois trocar a bateria, ou trocar a bateria e depois os cabos. Entendam as partes do seu projeto para vocês saberem onde atuar caso ele não se comporte da forma que você espera. Isso é tipo, não só o processo maker, o processo da vida, gente.
É o processo científico também. Você elabora uma hipótese, é um processo de espiral. E legal. Aí eu vou sair daqui, vou terminar de viver minha vida, né? Sei lá, vai passar vários anos, aí o motor vai continuar aqui e tal, uma hora vai acabar a bateria, né? Eu queria que esse projeto durasse mais. Só que se eu deixar ele assim, eu vou seguir, ele vai seguir e vai acabar a bateria dele. Por mais que demore, porque essa bateria, mesmo não sendo 100% nova, ela aguenta muito, eu preciso pensar aqui, eu quero, veja bem, eu quero pensar uma forma de interagir com esse circuito. Então, vamos analisar. A gente tem a fonte de energia e a gente tem o motor, que a gente chama de atuador, que ele é o que faz alguma ação no mundo. Eu posso trocar ele por um LED ou por um buzzer, que eu vou fazer isso daqui a pouquinho. São outros tipos de atuador. Atuador de movimento, atuador de luz, atuador de som. Eu quero fazer uma coisa que seja... Nossa, dá um nervoso aqui. E não para, eu pedi para parar, não parou. Ele só parou quando eu tirei o fio do lugar. Né? Em algum lugar esse material não me respeita. Então, o que dá para a gente fazer aqui para criar um grau de interação e colocar um sensor? Né? Eu não estou falando de um sensor, sei lá, de infravermelho, um sensor da NASA, um sensor super. Vamos pensar uma forma mais simples de interagir, uma coisa que eu possa ligar e desligar esse motor quando eu quiser, né? E aí eu vou propor aqui da gente ter um interruptor. Em vez de usar um interruptor pronto, acho que eu vou seguir na ideia que vocês deram, vamos fabricar um interruptor com papel alumínio e papelão, né? Então aqui, tá aqui o meu motor, se eu encosto, ele gira. E se eu solto, ele para de girar. É assim que ele está funcionando. Eu preciso criar um mecanismo que seja um pouco mais fácil de usar, né, para esse liga e desliga, que eu não tenha que segurar as minhas duas mãos e, sabe, dá trabalho. Imagina, você tem a luz da sua casa na tomada e todos os cômodos, você precisa de uma pessoa na porta, que ela encosta os fios. Você precisa ter uma família com várias pessoas para ficar... E aí acende a luz e a pessoa quer dormir, e aí ela está dormindo e precisa acender aquela luz, aí não vai acender, porque não tem ninguém lá. Então, a gente precisa pensar um mecanismo, e esse mecanismo ele tem um nome, ele chama interruptor. Né? E existem várias formas de interruptor. Vou mostrar para vocês. Eu tenho duas caixinhas de interruptor. Olha só, parece uma... Fofinho. Aqui é outra. E você vê, né? Às vezes tem um interruptor bom que eu uso num projeto, daí tá cheio de cola quente ainda, eu tenho que tirar, né? Porque aí eu aproveito para outro projeto depois. Então, e pegar papel alumínio também. Oi? E pegar papel alumínio também. Vamos pegar papel alumínio, tá? E eu já sei que já vou usar de gatilho. Eu estou pensando em tentar usar isso aqui. Eu não sei exatamente como, mas alguma coisa que se mexe. Ou vou fazer uma coisa bem mais simples primeiro. Para a gente criar o nosso interruptor, eu vou partir do papelão, mas vocês podem partir, gente, do material que vocês quiserem, tá? É sempre isso. E aí... Qual que vai ser a ideia? Tem aqui papelão. Aqui tem os sentidos, né, dos corrugados dele para ficar mais duro mesmo, e eu vou dobrar ele contra o sentido para ele ficar bem firme, assim. E aí eu vou colar o papel alumínio aqui em cima. Deixa eu ver se um pedaço. Só que, gente, se eu fizer... Vou deixar aqui para lembrar que é o papel alumínio. Se eu fizer e colar ele assim direto, né, lembrando que ele tem uma parte aqui e uma parte aqui. Se eu fizer assim, ele vai ser uma coisa só. Então, se eu ligar de um lado e do outro, deixa eu mostrar aqui, o motor vai continuar girando. Né? Ele estava fazendo barulhinho nessa aqui. Tá vendo? Tá sim, tá funcionando. Eu preciso cortar esse papelão no meio para ter os dois pedaços do fio, para a gente fazer o nosso interruptor. Então, eu vou cortar mais ou menos desse tamanho, o tamanho que está aqui.
Tá vendo? Está do tamanho certo. Mas ainda assim, eu preciso separar ele, porque senão é como se fosse um fio que sei lá, não interrompe, né? Ele está contínuo. Então eu corto para poder, quando eu quiser, não usar. Eu quero ver se eu tenho aqui fácil cola bastão. Se eu não tiver, acho que eu não tenho cola bastão. Deixa eu ver na gaveta. Se não tiver, dá para usar cola normal. Um pincelzinho. Tá, tem. Eu tenho uma gaveta de papelaria. Né? Tudo tá bagunçado dentro dela. Mas eu sei que as coisas de papelaria estão lá. Então, vou pegar a minha cola, bastão, e vou passar de um dos lados e do outro também. Se não tiver cola bastão, pode ser qualquer cola, gente. É só porque esse aqui não precisa de pincel e depois o pincel tem que secar e dar um pouquinho mais de trabalho. E aí eu vou colar aqui de um lado, tá vendo? E aqui do outro. E é importante que no meio eles não se conectem, tá? É bem importante. Porque se conectar é como se tivesse um fio e aí ele não interrompe. E aí o que eu vou fazer? Tá, a bateria. Deixa eu ver se dá para ver tudo. Vou subir um pouco a câmera para pegar um campo maior. Legal. Melhor. Então aqui eu tenho a bateria, aquele mesmo circuito que a gente fez, né? Que tem. Aqui eu tenho o meu motor. E, que nem a gente tinha visto, se eu encosto um no outro, ele gira. Então, eu posso, por exemplo, colocar aqui preso o jacaré, né? Ou você dá um jeitinho de amarrar o seu fio e deixar ele firme. E aqui eu prendo o outro lado aqui. E quando eu fechar, ele gira, ó. Eu abro e eu fecho. Adoro. Ah, pera, que ele tava travando mecanicamente. Ó, tá aberto e aí eu fecho. Eita. Eu abro e fecho. É que se eu coloco a mão, ele para de girar porque ele fica girando em falso. Então agora a gente tem um interruptor que a gente mesmo fez. Né? E aí eu posso pôr até um elástico aqui que prende para o outro lado, para enfim. Muito legal. Fazer um Natan, Oi. eu lembrei de um workshop também com centros binacionais em Manaus. Esse a Sora não estava, acho que ela estava de férias. Foi eu e Vander, não sei se o Vander vai lembrar. Você lembra, Vander, que a gente... Era assim, a proposta, né, era tipo assim, pega os materiais que estão por ali, faça alguma coisa a mexer. E claro que alguns funcionaram, né, Natan? E outros não. E aí o exercício foi, ok, agora vamos olhar aqui bem de perto, foi até uma dica da Anne, do MIT, Sora, de como usar uma das rotinas de pensamento, né? Em vez de olhar algo que funciona, circuito já algo funcionando, ou um desenho, olhar todos. Qual que é a diferença do que está funcionando para o que não está funcionando? Então, foi muito legal essa observação depois dos alunos, sabe? Porque eles queriam, claro, que o dele funcionasse, né? Então, esse observar, acho que só tinha um, né, Wander, funcionando na sala toda. Foi muito, muito interessante essa dinâmica, assim, foi muito legal. Eu não vejo erro como uma coisa ruim. Pois né? é. Também não, veja bem, processos de aprendizagem, mão na massa, colocar esse parênteses, né? Num avião, não se aplica isso. Aí eu vejo um erro como ruim. Mas assim, não é. Tem muito professor que ele acha que a atividade não pode dar errado e que ele tem que saber tudo, né? Então, é legal quando não dá errado, que ele pode pedir, sentar junto com o aluno e explorar. Tá, beleza. Então, o que pode ter dado errado aqui nesse circuito? Onde é que pode estar o problema? Vamos tentar descobrir? Olha, eu fiz meu interruptor. Você fez, Sora? Um pegador de roupa e alumínio. Olha. Não estou vendo, peraí. Deixa eu dar pin para você. Aqui, ó. E estou com LED RGB, porque eu não tenho outro. Deixa eu pôr em vermelho aqui. Aqui, bem.
Ah, vou pinar o seu vídeo, peraí. Galerinha que está aí no YouTube. Opa, Quero saber o que vocês estão fazendo. Posta lá no Padlet para a gente ver. Posta lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha lá. Não tem nada. Quem postou? Pessoal, quero fazer uma variação. Não, postou sim. Tem, tá cheinho, tá No final a gente lindo. vai dar uma olhadinha no Padlet, daqui a pouco, ainda não. Aí você vai ficar Vou feliz, né? compartilhar, mas no final tá lindo o Padlet, gente. Eu recomendo que quem, Oh, mesmo que não vai postar, dá um pulo lá, vai visitar que vale a pena. Tá bonito. Quero fazer aqui uma variação desse circuito. Então, vamos voltar para o circuito básico, tirar o interruptor e vamos analisar agora um outro componente. Talvez a gente nem passe muito pelo LED hoje, porque o LED a gente está mais acostumado. Eu quero trabalhar um pouco com o buzzer. Eu não tinha motor, eu procurei meu motor hoje, não achei, aí eu catei o LED mesmo. O motor, os fiozinhos dele, né? Aqui é conectado o polo positivo e o polo negativo da garra jacaré. Esse cara aqui, ele chama buzzer, gente. O buzzer, ele é o responsável pelos barulhinhos aí, que a gente às vezes não gosta, né? Eu não vou fazer, vou deixar vocês ouvirem, assim, vou poupar vocês. E a criançada adora! Fazer um cover do som do buzzer aqui. E ele gera som. Você põe energia, ele gera som. Vamos ver primeiro funcionando. Então, eu coloco aqui o polo positivo numa das perninhas, o polo negativo. Dá para ouvir? Sim. É isso, tá? E eu não consigo trabalhar nota musical com ele aqui, só com energia. Eu precisaria de um microcontrolador, um Arduino, um microbit, que aí ele manda pulsos com uma frequência e você consegue tocar musiquinha. Nessa configuração de só bateria, a gente vai só ouvir ele. Assim, ai, que chato. Não, calma, veja bem. Veja bem. Ele vai criar um interruptor interativo. Em vez de um interruptor tipo esse, que liga e desliga, ele vai fazer um jogo, tá? Um labirinto sonoro. O que você vai precisar para fazer esse labirinto sonoro? Bom, você vai precisar de uma fonte de energia, você vai precisar de um buzzer, papelão e papel alumínio. A primeira coisa que eu vou fazer é... Gente, essa live depois vai ficar aberta no YouTube. Então, ó, você está em casa, sem os materiais agora, vai assistindo, vai acompanhando a gente, mas depois você pode ir atrás, são materiais que são completamente baratos e acessíveis, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu pedaço de papelão, de papel alumínio. Então, passar aqui. É legal essa coisa, né, de você pensar o que você vai usar. Assim, eu tenho duas colas aqui. Eu tenho a cola branca, que é o grandão aqui, e a cola bastão. E aí, sei lá, podia usar as duas. Nenhuma tá certa, nenhuma tá errada. Assim, hoje eu tô a fim de usar a cola bastão, né? Ou porque é mais fácil, porque não preciso do pincel. Tem várias formas de a gente fazer a mesma coisa. Ou é o então, que tem, gente, né? O que tem para hoje também rola. É o que tem, se vira. E aqui eu estou dobrando para baixo para ficar um pouco mais bonito. Vamos fazer um teste. Eu tenho aqui o meu buzzer, que eu vou... esqueci de falar. Alguns componentes eletrônicos, gente, eles têm polaridade. O que quer dizer polaridade? Não sei se vai dar para ver aqui. O buzzer, o bichinho aqui, ele tem uma perninha maior que a outra. Não dá para ver, mas pode confiar. Acho que às vezes dá para ver, né? A maior vai no polo positivo. O LED também tem isso, tá? Tem que lembrar da polaridade de alguns componentes. A perna maior vai no positivo, a perna menor vai no negativo. Claro que se não funcionar, você inverte e vai testando para ver. Então, eu tenho aqui o meu buzzer. E aí, eu tenho aqui o outro terminal. O terminal da polo negativo, eu vou colocar aqui. E eu vou usar minha terceira garrinha, jacaré, para ligar aqui, ó, um no outro. Opa.
E aí, opa, não está saindo som. Era para estar saindo som. Vou revisar o meu circuito. Bateria está aqui. Bateria já testei antes, está funcionando. Seguindo o fio vermelho, está vindo aqui, está certo. O verde está certo. E o preto, ele está vindo aqui. Opa, soltou sem eu perceber, por isso que não estava funcionando. Então, eu prendo de novo. E agora sim. Dá para ouvir? E não precisa ser uma garra jacaré. Eu posso, inclusive, sei lá, botar um clips. Se fosse um fio solto, eu posso pôr um clips e brincar aqui. Como é que a gente vai transformar isso aqui, que não deixa de ser um interruptor, diferente desse, né? Outro mecanismo. Como é que eu transformo isso num labirinto sonoro? Simples. E eu também estou fazendo pequeno para caber aqui na câmera e no setup de hoje. Mas vocês podem fazer de outras formas também, os tamanhos e tal. Eu vou colocar uma moldura de fita isolante. Mas pode ser fita crepe ou qualquer coisa que não conduza a eletricidade. Então, eu vou fazer super coloridinho, tá? Para ser brega mesmo, porque, sei lá, não tem problema. E aí... Peraí, que essa aqui tá mais difícil de tirar. Nossa, tá bem mais difícil de tirar. A ideia é fazer um labirinto com a fita isolante. Nossa, parece que ela não quer participar hoje, a fita. Bota verde, que tá mais amigável. Vai, Aí, tá tudo verde aqui. Então, aqui o outro azul. Aí o vermelho, que é a terceira cor, eu já vou botar ele um pouquinho diferente. Repara. Eu não vou colocar ele aqui na margem final, vou colocar ele um pouco para cima, deixando um espaço aqui. Tá vendo? E aqui a mesma coisa, vou colocar agora amarelo. Eu vou fazer tudo verde, gente, tá difícil. Só o verde tá Mas verde é Green Edition, amigo. É, só ele quer trabalhar hoje. Só ele que quer aparecer hoje. Aí eu vou pegar um pedaço de verde. Muito grande. Aqui. Então agora eu estou começando a fazer um caminho para eu passar com o meu... Deixa eu botar esse aqui em outro canto para não atrapalhar. Aqui vai ser o caminho que eu vou passar com o meu, sei lá, com a minha outra ponta desse interruptor interativo que eu estou fazendo. E eu estou fazendo um labirinto em formato de espiral, porque ele é o mais rápido de fazer, mas você pode pensar aí o desafio que você quiser. E aí, sei lá, só um azulzinho aqui no fim para terminar. Dá para ver que é mais ou menos um labirintinho em formato de espiral? Sim. Então, agora, se eu pegar o meu... Como chama? A minha outra ponta do interruptor e colocar aqui, a gente escuta. Deixa eu fazer de lado para melhor. Se eu coloco aqui, a gente escuta. Se eu coloco aqui, não. Então, eu posso fazer um desafio de tentar dar a volta nele inteira sem encostar no papel alumínio. Né? Isso certamente funciona melhor com crianças menores e outras, né, não somente com ensino médio ou com pessoas mais velhas. A menos que você faça um desafio maior. Esse aqui, para mim, ele é mais um princípio de funcionamento. Cara, pode fazer no chão, né? Grandão. Tipo assim, sabe que criança pequena gosta de caminhar em cima da linha, né? Essa é uma boa ideia. Abre o rolo. Sim, nossa, fazer grandão ia ser bem mais legal. Mas pensa nisso como um princípio, né? Sim. Isso não é diferente de um daqueles interruptores que eu mostrei antes, das chavinhas prontas e tal. Não é diferente desse, também é um interruptor. Só que esse aqui, ele tem um jogo, ele tem alguma coisa junto nele. Aí você vem para cá, ele apita. Dá até para fazer, gente... Deixa eu pegar uma última coisa aqui. Se vocês quiserem fazer um labirinto sonoro igualzinho, só que usando arame, né? E você usa tipo 2 bases de massinha
e faz um arame com aquela argola, em vez de um estar ligado aqui na base, que nem ele está aqui, e o outro é o que você corre, você coloca tipo um clips aqui, ou alguma argolinha. Uma argolinha assim, tá vendo? E aí você passa ela pelo dentro do outro arame. E aí quando você encosta, você fecha o contato. É um outro tipo de labirinto sonoro, só que esse é no papelão com papel alumínio e esse, eu vou fazer ele aqui rapidinho para a gente ver. E esse outro, ele é com arame, em vez de ser com papel alumínio e papelão. Então, como é que tá nosso horário aí? Então... Beleza. Mara. Galera, temos 5 minutos. Gente, quando a gente está se divertindo, por que o tempo passa rápido? Gente, é engraçado, Sora. Você está falando disso? Aí um aluno meu falou assim, eu falei, gente, 20 minutos para terminar. Aí ele, o quê? A aula. Aí um futuca o outro e fala que o tempo aqui passa diferente. Não é muito legal, gente? O aluno falar isso, o tempo aqui passa diferente. Ai, meu Deus, eu fiquei tão feliz. Fez meu dia. E a mesma coisa, o tempo passa aqui diferente na oficina do Natan. Ai, gente, nossa, precisava de mais umas 2 horas, rola? Só mais 2, não é muito mais tempo, é só mais 2. E aqui eu fiz a mesma coisa, só que eu estou usando um arame, e aí um dos polo negativo está ligado na base do arame, né? Que poderia ser uma estrutura, e aqui o polo positivo está ligado no buzzer e ele vem para cá. Então, quando eu encosto, ele faz o barulhinho. Aí pode ser aquele desafio de você passar por dentro sem encostar. Sim. Você perde. Já faz um joguinho, né? Inventa as regras aí como você quiser. Mas, assim, é um interruptor que ele se desmembrou em outras possibilidades, tanto de construção como de interação, né? E eu queria, assim, falar um pouco sobre o microbit. Acho que não vai dar tempo, né? A gente marcou outro encontro, então. Só falar de microbit. Sem dúvida. Acho que esse Tinkering Together, inclusive, devia virar um negócio assim, sabe? Eu acho institucional, pelo menos. É muito legal, né? É muito juntar, bom. Assim, para poder mexer junto. Tem que ir finalizando, gente, é isso? Amigo. Não. Bom, vamos tentar... Vamos passear no Padlet um pouquinho? Vamos passear no Padlet. Excelente pedido. Eu vou compartilhar aqui, beleza? O Padlet está muito lindo, cara. Eu não botei nada meu ainda, que eu estou aqui, Vamos dar olha, gente, quanta coisa da hora e colorida. Então, vamos passear aqui. Olha o Makerspace. Esse é o da Thomas Jefferson, né? Esse é o nosso, é a nossa casinha. Nossa casinha, maravilhoso. Estou no meu Maker Corner em São Paulo. Estamos todos, né? Juntos às nossas mesas. Que lindo! Olha, meus gatos são makers também. Ai, eles curtem uma caixinha de papelão, né? Eles curtem uma caixinha de papelão. Fazendo em casa. Gente, olha, toda caixa é caixa. Olha só como está organizado. Eu tenho um tampário aqui também, que eu fico juntando as tampas de coisa quando eu preciso. Tampário é ótimo. Temos aqui Shapes with Cardboard. Olha só, porque a pessoa foi além, ela pintou. Legal. Bem mais bonito. Separei umas tintas, mas também não deu muito tempo. Olha aqui o setup da pessoa, com várias coisas, os materiais, muito bacana. Criatividade com papelão, olha só essas engrenagens. O pessoal já tinha feito, muito legal, muito legal. Temos aqui... Com tampinha, né? Fizeram com tampinha. Não tinha me ligado. Com eu tampinha, acho que é com tampinha. Nossa, excelente ideia, né? Porque às vezes, quando a gente corta de papelão, não fica redondinho direitinho. Não, essas aqui, né, maiores são boas também. Temos... Isso aqui eu achei o máximo, gente. Vou fazer O que é? Mostra. Esse aqui é o... Não é legal, Natan? É incrível. Assim, é importante. Isso é mais que legal. Isso é importante, gente. Precisa falar mais sobre isso. Vários projetos, outros tipos de labirinto também, que dá para fazer com bolinha. Isso aqui é feito, acho, com uma laser, mas dá para fazer com papelão também. É super legal.
Aqui as estruturas. Pessoal, prototype of a toy for my cat. Gente, quem tá sem ideia, pensa nos gatos. Né? Pensa no gato, no cachorro. Esse aqui não está carregando. Esse aqui foi o que você fez, né, Sora? Muito legal. Gente, maravilhoso. Eu não esse tinha Padlet. alligator aqui, porque eu usei os jumpers que eu tinha aqui. Ah, sim, os fiozinhos. A gente se vira com o que dá, com o que tem. Olha o interruptorzinho aqui. Muito massa. Muito legal esse Padlet, gente. Bem completo com os momentos que a gente passou aqui, lembrando. Desde as categorias, de pensar em categorias, pensar na organização, pensar no papelão e as suas complexidades e possibilidades. A gente andou um pouquinho pela eletricidade, sendo que é um campo assim, ainda mais quando integrado a outros, que fica muito, muito rico. Não é? Agora é o momento de agradecer. É o momento de agradecer. A gente não quer ir embora. Bom, queria agradecer muito o convite de vocês para participar e construir juntos essa narrativa que a gente fez a tantas mãos ao mesmo tempo. E falar que a ideia por trás do que eu apresentei aqui hoje são mostrar vários pontos de partida, né? E tentar focar o mínimo possível nas histórias. As histórias vocês trazem, vocês sabem o que vocês gostam, as paixões, as vontades. Os alunos, né? Os alunos que vocês têm, todo mundo. E aí eu queria mostrar alguns princípios, mostrar que às vezes algumas coisas elas estão escondidas. A gente só precisa de um pouquinho de atenção para encontrar, né? Até dentro do papelão, coisa que a gente vê todo dia, tem algumas coisas que a gente não sabe que podem surgir. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti um monte, não vi o tempo passar e podia fazer isso por muito mais tempo, por muito mais vezes. Assim, essa coisa, né? Meio assim, dá uma acalmada, a gente centra na gente. Eu gosto desse tipo de prática. Espero que vocês tenham gostado também. Muito, Portanto, Natan. todo fim de semana tem que acontecer. Pronto, está feito o convite. Nós vamos criar uma sessão de Tinkering Freestyle no Thomas Maker. Em breve vocês receberão o convite. Sigam a gente nas redes sociais, @thomasmaker._edu, porque vai rolar Tinkering Freestyle de novo aqui conosco, gente. Tenho certeza disso. Adoro. Quando você ficou quietinha aí a sessão toda, irmão, fala alguma coisa. Amiga, eu estava aqui, ocupadíssima. Estou com 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo. E a mesa está aqui virada. Esse meu mini makerspace caseiro aqui, né? Foi fenomenal, assim, e claro que é só o começo. Tomara que a gente faça outras sessões de Tinkering Together, porque vai tirando dúvida, né? Aqui a gente estava só experimentando, mas quando você começa realmente a construir e tem dificuldade, é tão legal ter alguém do lado, né, para dar uma sugestão, dar um pitaco, que nem a gente fazia lá no Makerspace. Trocar umas ideias, né? E ver, por que você não faz assim, se fizesse assado, né? O social impulsiona tanto a aprendizagem, né? Queria agradecer demais o Natan por ter aceitado esse convite e espero que seja só o começo de várias outras sessões como essa. Eu amei. Eu amei também, gente. Adorei. Então, quero aproveitar para fazer esse agradecimento mesmo. Natan, muito obrigado por conduzir a sessão, muito obrigado por fazer essa narrativa e fazer esse percurso com a gente. Eu acho que a gente iria mais 2 horas fácil, explorando todas as Com certeza, suave na nave. Muito. Eu queria agradecer. E já está o convite para uma próxima sessão. Vamos expandir. Só marcar. Só vou marcar a agenda, tá? Mas já está convidado. Tá. Eu queria agradecer também todos os participantes que entraram gentilmente para poderem navegar, construir no mesmo momento, juntando as mesas virtualmente com o Natan. Obrigado, gente. Obrigado por ter topado e aceitado compartilhar essa experiência. E você que está ouvindo a gente aí no YouTube, prepare-se que a gente tem uma sessão logo mais às 15 horas com Jasmine Florentine, que vai estar conosco. Ela também é super maker, autora, engenheira mecânica, e ela vai trabalhar com a gente uma temática como o Natan trabalhou nessa Green Edition. Ela vai trabalhar com energia eólica, cardboard, entre outros materiais. Também vocês são nossos convidados, tá bom? Muito obrigado. Nos vemos na próxima sessão. Obrigado, Natan.
Obrigado, Natan. Obrigado ao apoio da Embaixada dos Estados Unidos, que está apoiando o Maker Day em todo o Brasil, não só aqui conosco na 26 centros binacionais, hein, senhora? 26 centros binacionais unidos, conectados hoje. Obrigado de novo, Natan. Obrigado a todos os outros facilitadores que se juntaram a nós via qualquer centro binacional no Brasil inteiro. Obrigado quem ficou com a gente aí no YouTube, quem entrou com a gente aqui na sala e interagiu conosco. E às 15 horas nós estamos de volta aqui com a Jasmine Florentino. Também numa sessão bem gostosa, bem interativa, explorando aí possibilidades e materiais também. Não sai daí, volta com a gente daqui a pouco. Tá? Imperdível essa sessão, imperdível. Tchau, gente. Até mais tarde. Até depois. Tchau. Bom dia, Guardia Fantástica. Estou pronta para a próxima aventura. Quer dizer, quase. Deixa eu ver. Uma desenhista? Uma astronauta? Professora de futebol? Uma doutora do coração? Ou todas em uma só? Por que escolher uma história se eu posso viver todas? Aqui, meu futuro é do tamanho da minha imaginação. One School é educação infantil dos 2 aos 5 anos. O programa de tecnologia assistiva, o Makeathon, é um dia que a Casa Thomas Jefferson abre as portas para pessoas da comunidade para encontrarem com outras pessoas, com projetos, com ideias. A maneira da Thomas trazer pessoas para dentro do Makerspace.